Nosso estudo de hoje, lição 23 do livro Encontro Marcado, e tem por título Receitas de Vida Eterna. Tantas vezes encontramos pela frente a parábola do bom samaritano e tantas outras nela encontramos inesperados ensinamentos. Repetir costuma cansar, convenhamos. Lições, contudo, existem semelhantes à luz solar que se rearticula diariamente, criando vida renovadora. Realmente, a história contada por Jesus expõe a caridade por brilhante divino, com revelações prismáticas de inexprimível beleza. A atitude daquele cavalheiro desconhecido resume todo um compêndio de bondade. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido valor intelectual, se afastam deliberadamente do ferido, o samaritano para sensibilizado. Até aí o assunto patenteia feição comum, porque nós todos, habitualmente, somos movidos à piedade diante do sofrimento alheio. Situemo-nos, entretanto, em lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados, muito compreensivelmente estaria sendo chamado com urgência e teria pressa de atingir o término da viagem. Provável que fosse atender ao encontro marcado, é possível que atravessasse, naquela hora, o fim do dia e devesse acautelar-se contra qualquer trecho perigoso da estrada na sombra da noite próxima. No entanto, à frente do companheiro anônimo abatido, detém-se e se compadece. Ouvida a si mesmo, não pergunta quem é. Interrompe-se, aproxima-se, faz pensos e efetua curativos. Para ele, contudo, isso não basta. Coloca-o na montada, apresenta-o na hospedaria e responsabiliza-se por ele. Além disso, compromete-se sem indagar se está preservando um adversário. Pagará pelos serviços que receba, vê-lo-á quando regressar. Narrando o acontecido, Jesus recordou o comportamento do sacerdote, do levita e do samaritano e perguntou ao doutor da lei, que se interessava pela posse da vida eterna: qual dos três parece haver amado o próximo caído em necessidade? O que usou de misericórdia para com ele, replicou o interpelado. Então vai, disse Jesus, e faze tu mesmo. Segundo é fácil de ver, a indicação para entesourar a luz da vida eterna em nós próprios é clara e simples. Amor ao próximo é o sublime recurso na base de semelhante realização. Mas não basta reconhecer os méritos da receita, é preciso usá-la. A grande verdade é que nos círculos religiosos que a gente conhece, a gente perde, entre aspas, muito tempo fazendo estudos, desenvolvendo o lado intelectual. A gente fala perde entre aspas, por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará, e a gente precisa, assim, de um tempo para poder entronizar aqui o conhecimento que a gente está adquirindo. Uma coisa é você ler, a outra coisa é você estudar, a outra coisa é você trazer para dentro de você. São três etapas diferentes. Tem muitos textos do Evangelho que eu só li até hoje, tem textos que eu, além de ter lido, eu parei com calma para analisar mais detalhes, estudar um pouco mais, e alguma coisa a gente já consegue trazer nos nossos comportamentos. Mas a gente perde muito tempo, leva muito tempo para chegar a esse ponto. Quando, na verdade, a parábola do bom samaritano vem mostrar que a prática, às vezes um homem que a gente nem sabe se ele leu alguma coisa, se ele estudou alguma coisa, entronizou. Porque o que acontece com ele? Ele foi o único entre os grandes personagens da época, a gente até para efeito de indicação, no livro Jesus no Lar, escrito por Neio Lúcio, tem uma lição, através de Chico Xavier, né? É um livro de Chico Xavier, o espírito foi Neio Lúcio, Jesus no Lar. Tem uma lição chamada A Parábola Revisitada, e uma adaptação maravilhosa da parábola do bom samaritano para os dias de hoje, porque ao invés de falar do escriba, do levita, ele vai falar do delegado, do padre, dos personagens que a gente conhece hoje, porque hoje a gente não usa mais a palavra escriba. Escriba é uma palavra que está no livro de história para poder representar os doutores da lei na época do judaísmo. Só isso, mas se a gente conseguir enxergar dentro da nossa realidade de hoje, ele fala, por exemplo, uma mulher muito bem arrumada, passou, mas pela condição dela de mulher, ela se achou fraca o suficiente para ir lá levantar a pessoa. Ele fala assim, o delegado e o juiz, o delegado na hora passou, falou, eu vou fazer um inquérito para saber quem foi que deixou essa pessoa nessa condição, mas não fez nada, foi embora. O juiz é a mesma coisa, eu quero saber quem é o culpado, mas também não fez nada. E a gente se surpreende quando, por exemplo, né, um grande amigo meu sofreu um acidente de moto
e ele diz que ele ficou mais de 1 hora no chão, com as pessoas passando por ele e filmando, porque ele, na verdade ele caiu da moto e fraturou o fêmur. E por ele ter fraturado o fêmur, a recomendação que as pessoas fizeram na hora, falando, ninguém pode botar a mão nele, tem que esperar chegar a Defesa Civil, o bombeiro, aqueles que têm o preparo para isso, porque pode ser que a gente coloque a mão e até complique, e está dentro da razão mesmo, a situação dele. Mas ele falando assim que as pessoas, não teve para chegar perto dele, vamos fazer uma oração, meu filho, isso aqui é um copo d'água. Não, as pessoas passavam, filmavam, olhavam, aquela multidão, e ninguém fez nada. E me lembro também do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, quando ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Ele fala, inclusive, na hora que é feita uma pergunta sobre pena de morte. Então, fica aí a dica, quem quiser pesquisar, né? Chico Xavier falando sobre pena de morte no Pinga Fogo. Ele vai falar lá sobre a parábola do bom samaritano, e ele fala assim, todo mundo tem identificação, menos a vítima. Por quê? Porque a vítima pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, a qualquer momento. Então ele chama a atenção para que a gente comece a pensar assim, poxa, se eu estivesse naquela situação, o que eu faria? Né? Ou melhor, o que eu esperaria que fizessem por mim? Essa que é a ideia, né? Aí a gente começa a pensar, né? A gente o tempo todo pega situações como essa na nossa vida mesmo. Se eu sair daqui de casa agora e der uma volta e andar pelo menos 1 quilômetro daqui da minha casa, fatalmente eu vou encontrar pessoas morando na rua, pessoas deitadas na rua. E a gente fica, se eu tivesse deitado na rua ali naquele momento, o que eu ia querer que fizessem por mim? E ele vem falar de um samaritano que é justamente aquele que era o discriminado de todos, por conta das dissidências que tiveram entre os filhos de Israel na história do judaísmo. Porque na história do judaísmo tem um momento que de 12 tribos, que são 12 filhos que Jacó teve e que formaram as árvores genealógicas, que os judeus até hoje fazem questão de manter isso. Pergunta, você é de que tribo? Aí vai ver na genealogia, é de tribo desse filho, daquele filho, enfim. Mas tem um momento que briga de família, né? 10 tribos brigaram contra 2. Os samaritanos ficaram excluídos daquele grupo onde Jesus nasceu, onde Jesus esteve durante todo o seu ministério. Então eles eram o mais discriminados de todos, e os samaritanos tinham uns comportamentos diferentes, até mesmo com relação aos estudos doutrinários, em relação aos fariseus e os escribas da época. E também é um costume, né, que eles se permitiam, às vezes, até uma mistura de raças, segundo alguns historiadores, o que para o judeu era uma coisa inadmissível. Se o judeu tem que casar com o judeu também. Então o samaritano era discriminado na época. Então, para a gente poder entender, ao invés de usar a palavra samaritano, a gente tem que procurar buscar quem é a pessoa que está aqui no nosso meio. Vamos botar assim, um país muito racista, por exemplo, que tem vários, eu vou preferir aqui não citar, mas um país que, por exemplo, existe cidade, fica até mais fácil para vocês mentalizarem, uma cidade onde só tem negros. Aí, naquele lugar, de repente, um branco está ali, o branco ele é discriminado, de repente, é o contrário, né? Mas o branco é que vai lá e socorre o negro que está caído no chão. O pessoal vai olhar e falar, olha só, é só para inverter um pouquinho o papel, né? O normal para a gente que é brasileiro era fazer o contrário, né? Tenta imaginar um lugar todo de branco, os brancos discriminando os negros, de repente aparece um negro que vai ajudar uma pessoa. Você fala, pô, eu estou discriminando, é aquele ali que está no caminho certo, aquele ali que está no caminho da caridade. E quando a gente encontra na doutrina espírita, e até o Emmanuel falando que fora da caridade não há salvação, é só a gente começar a pensar no seguinte, a caridade, ela apazigua o nosso coração, ela transforma nossos sentimentos. A solidariedade vai fazendo isso com a gente. Você vê a pessoa no estado de penúria e descobrir que você pode fazer alguma diferença naquela vida, traz meio que uma transformação que aos poucos vai mudando a gente, e quando a gente chegar do outro lado da vida é que a gente vai ver a luz que a gente vai acendendo aos poucos com a prática da caridade, muito mais do que se isolar para ficar estudando dogmas e teorias e interpretações bíblicas. É muito mais interessante você estar direto no trabalho, fazendo a diferença na vida das pessoas, do que ficar trancado no estudo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.